Voltamos com o Panorama, que hoje fala sobre a volta às aulas. Aqui no estúdio, Liliane Lima, que é coordenadora pedagógica geral do Colégio Colibri, e também Edith Linzeto, psicóloga educacional e mestre em educação. Bom, ao falarmos de adaptação na escola, logo imaginamos crianças pequenas chorando ao se despedir dos pais. Mas existem vários momentos distintos de adaptação e readaptação. Bebês, crianças pequenas, as maiorzinhas, transições, mudança de colégio. A nossa equipe pesquisou sobre algumas dessas fases. Crianças até 5 ou 6 meses. Até essa idade, a adaptação é mais dos pais, que ficam apreensivos em ter que delegar os cuidados do bebê a outras pessoas. Do berçário para a escola infantil. Os pais de bebês que frequentaram o berçário costumam estranhar a mudança na rotina e nos cuidados. De casa para a escola infantil. A criança pode estranhar as pessoas e ainda não compreende o que é a escola. A adaptação deve ser feita aos poucos. Da educação infantil para a pré-escola, 4 e 5 anos. As crianças já compreendem as mudanças, verbalizam os sentimentos. 1 ou 2 dias costumam ser suficientes para a integração. Da pré-escola para o ensino fundamental. Algumas escolas mudam completamente a rotina das crianças, diminuindo as atividades lúdicas e focando no conteúdo. Isso pode gerar dificuldades de adaptação. Do 5º para o 6º ano do ensino fundamental. O pré-adolescente passa do contato com poucos professores à convivência com vários. Aulas de 50 minutos exigem um aprendizado mais rápido e as tarefas de casa aumentam consideravelmente. Bom, alguns especialistas defendem que a idade ideal para a criança entrar na escola são os 2 anos. Concordam? É isso mesmo? Como é que a mãe que precisa trabalhar, às vezes precisa colocar essa criança mais cedo, né? Polêmico, né, Edith? Na verdade, tem muitos pais que sentam e perguntam, é um bom momento? Aqueles que podem fazer essa opção, né? Essa definição tem que ser da família e, antes de mais nada, eu acho que eles têm que estar muito tranquilos com relação a essa definição. Não, nós vamos realmente colocar na escola. Tem gente que trabalha, coloca no berçário ainda. Outros não, mas ainda assim acreditam que a criança tem que construir o universo dela, independente, né, dessa situação de trabalhar ou não fora. E outros trabalham o tempo inteiro, o dia inteiro, então precisam. Hoje tem a questão das babás, né, a lei trabalhista, isso tudo interfere nessa decisão, né, Edith? Outras gerações colocavam as crianças mais tarde na escola. Hoje já falam, não podemos passar dos 3 anos, porque senão a socialização estará comprometida. Mas eu acho isso que é mito, é verdade? É a estruturação familiar que mudou. Então, antes as famílias tinha os avós moravam perto, tios, né, e as mães não trabalhavam, então as crianças podiam ficar em casa. Hoje essa estrutura está muito mudada, então é mais saudável para uma criança que ela, ao invés de ficar em casa sozinha, vendo televisão ou apenas com a empregada ou com a babá, que ela possa ir para a escola e ter uma convivência maior, né? Então, a Liliane realçou muito bem, é uma questão de decisão familiar. O que seria melhor para a família, tanto para os pais como para a criança? Porque essa decisão de levar para a escola, a criança vai se adaptar melhor ou pior, dependendo da atitude que os pais têm em relação à escola. E as escolas também hoje estão preparadas para receber os alunos mais cedo também, né? Com certeza. Em relação à chegada ao colégio, o que é mais difícil? É quando um aluno vai pela primeira vez ou quando ele muda de escola? Depende. Não dá para generalizar as questões ligadas à adaptação, sabe, Helena? O que eu digo muito aos pais a gente não tem como prever.
Então, assim, na educação infantil, a criança que chega, ela pode ficar maravilhosa durante uma semana, na próxima começar a chorar muito. Ela pode realmente ter desde o início uma adaptação, uma interação com o ambiente, com as outras crianças, ótimo. Então não tem, eu falo, infelizmente não tem uma fórmula. É por isso que a gente estava antes conversando da delicadeza do momento de adaptação. E também por isso eu estava dizendo a Edith, a gente trocando ideia, que essa adaptação, que eu também chamo de acolhida, ela começa, no Colégio Colibri a gente pensa que ela deve acontecer desde a entrevista. Porque quem está sendo acolhido e adaptado somos todos, né? A família com a escola com a família, a criança com tudo isso. Então, é desde aí que a gente tem que pensar tudo isso que você está colocando, entendeu? Edith, a gente tem uma preocupação grande em relação à criança pequena, como se ela ainda não soubesse verbalizar perfeitamente os sentimentos, então a família fica querendo dar aquela acolhida. Mas outras crianças e também os adolescentes merecem atenção. Todos precisam de ser acolhidos pela escola, todos. Então há sempre uma preocupação na escola e acompanhar como é que a criança está ou como é que o adolescente está, se ele está tranquilo, se ele está se socializando com facilidade. Há uma observação constante de todos, porque a criança, tanto a criança quanto o adolescente, necessitam estar felizes na escola, né? E isso precisa de acompanhar. Com as crianças maiores, quando se percebe, né, Helene, que está havendo uma dificuldade, que ela está mais isolada, ou se ela faz queixa em casa, então a escola, a equipe da escola conversa com essa criança, vê o que é que está ruim para ela ali, para poder ajudá-la nesse processo de adaptação. Porque pode ser desde a reinserção num grupo de colegas, tanto quanto a adaptação em relação ao conteúdo. Isso. Tudo. E aí é muito importante, eu acho, a gente frisar que às vezes os pais, quando a criança faz alguma queixa a respeito do professor ou da turma, eles já ficam de antena ligada, achando, mobilizados, né, achando que a escola está fazendo alguma diferença, que não está... E aí, essa atitude dos pais em relação à escola é nociva para o filho, porque a noção que o pai deve dar para o filho é de que a escola é parceira, que a escola vai continuar esse trabalho que é feito em casa. Entendeu? Então tem pais que se colocam contra a escola e é um momento que precisa estar junto, trocando, né, os dois, entendeu? Então assim, numa preocupação grande demais de acolher, de proteger, ele acaba não enxergando os caminhos. Na verdade, ele só vê o filho dele, entendeu? É enxergar que a gente tem que trabalhar juntos. Tem que trabalhar junto. Então assim, não é falar, mas essa escola, sabe, fazer queixas e críticas à escola. Muitas vezes na frente do filho. Exato. Isso sem fazer um levantamento prévio. Procura a escola para você saber o que realmente aconteceu. A gente tem que ver as várias versões. E aí, voltando um pouco, né, eu entendo integrar-se a um ambiente e interagir nesse ambiente. Não é só estar ali, mas é você se interar com o outro. Esse que é o desafio. Eu costumo dizer para os pais dos menores que eles têm ali 2 desafios. Uma é você lidar com o território, espaço físico. Eu não conheço esse lugar. E o outro também é você criar vínculos. Você não só tem que lidar com um território novo, diferente, como com pessoas, tanto adultos quanto crianças, que você não conhece. É um desafio grande. Bom, a gente fica imaginando que a Liliane atua numa escola da rede privada, que tem toda essa estrutura, orientação pedagógica, um apoio psicológico, caso necessário. Podemos falar isso também em relação às redes públicas, tanto municipal quanto estadual. As famílias também podem encontrar esse amparo, essa oportunidade de diálogo? Eu acredito que sim. Se é uma instituição educacional, essa via de mão dupla, ela tem que ocorrer. Esse diálogo é imprescindível para o sucesso do processo, né? Então, eu acho que é uma condição sine qua non esse diálogo entre a escola e a família poder
ter acesso à escola e fazer os seus questionamentos e ouvir da escola o que é aquilo que pode ser feito. Pode até ser que tenha havido algum problema realmente na escola em relação àquele aluno e que não dê mais para continuar, mas de antemão são parceiros, né? Não pode sair para... Ainda assim, uma polêmica grande com a educação municipal, estadual, né? Com o poder aquisitivo diferente. Existe uma discussão trazida pela revista Avisalá, que trabalha exatamente com essa questão, adaptar-se ou acolher, que diz do municipal, do estadual, desse poder aquisitivo menor, de como é que se torna quase que obrigatório que a criança tenha que dar certo. Não quero saber se chorou, se está estranhando, não tem nada que estranhar, é para ficar e ponto. Então, temos que ter todos esses cuidados, sabe? As realidades são, sim, bem diferentes. Bom, nosso programa está chegando ao fim. Queria uma palavrinha curta de cada uma sobre o que as famílias devem considerar na escola. O que é uma boa escola? Começando por você, Edith, para a gente finalizar o programa. Uma boa escola para a família é aquela que eu acho que comunga os mesmos valores da família, que a família desenvolve nos seus filhos e que a escola também. E a questão da confiança. Eu acho que os pais têm que confiar naquela escola, naquela equipe, para que realmente o filho possa se sentir feliz ali. Porque a criança só vai se sentir feliz e gostar da escola se os pais também têm essa percepção da escola. Uma premissa, né? É condição básica, entendeu? Condição básica. Obrigada, Edith. Para a gente finalizar, Liliane, rapidinho. Endossando, né, tudo que foi dito pela Edith, mas eu ainda acho que o conhecimento do espaço físico é importante, o conhecimento da formação dessa equipe que está para atender essa família, né, e da proposta mesmo, em que fontes essa escola bebe, o que ela defende, não só enquanto valor, mas pedagogicamente. Muito bem, meninas, muito obrigada pela presença no Panorama de hoje, que termina aqui. Nós discutimos a volta às aulas. Estamos esperando a sugestão de você aí de casa que nos assiste. Anote o nosso endereço eletrônico para mandar a sua sugestão de pauta para o Panorama. Mais uma vez, obrigada a você, as nossas convidadas, e a gente se encontra de novo no próximo programa. Até lá.